Olá, graças a Deus, estamos iniciando mais uma Conexão e eu sou o pastor Ednilson Lima. Hoje vamos falar de juventude. Olha, é um tema, logicamente, sempre atual, né? A juventude cristã, a juventude que vai buscar a Deus e a juventude que precisa ser buscada, né? Precisa ser pescada lá fora para que possam conhecer o nosso Deus verdadeiro. Eu estou aqui com dois jovens na nossa bancada para falar sobre esse assunto. Eu estou com o pastor João José, o nosso pastor lá de Cordeiro. Pastor João, seja bem-vindo. Vamos falar hoje de juventude. Muito obrigado, pastor Ednilson, pelo convite. E um bom tema, pastor Ednilson, juventude, uma coisa que hoje em dia muitos jovens estão querendo se aproximar mais de Cristo, outros estão ali andando mais em direção ao mundo, mas Deus nos trouxe aqui para trazer a luz da palavra, como o senhor bem disse, esclarecer no que for possível aqui. Essas dúvidas. Glória a Deus, glória a Deus. Também estou aqui com a Ingrid Marques, ela é nossa líder estadual dos teens, na nossa sede ali no Shopping Tem Tudo, em Madureira, com o nosso líder estadual, o pastor Michael Marques. E mãe Ingrid, olha, é um prazer tê-la aqui e a senhora como líder dos teens, eu creio que tem muito a acrescentar nesse tema juventude. Seja bem-vindo à Conexão. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui, principalmente para falar sobre esse tema e vamos que vamos. Vamos que vamos. Já a juventude está presente na bancada, já deu para você perceber, né? Nós vamos agora a um tema, a uma chamada sobre juventude. E voltamos aqui, eu volto com os entrevistados para a gente poder continuar a falar sobre juventude. Vamos lá. Segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Atlas da Juventude, estima-se que tenham cerca de 47,8 milhões de jovens no Brasil. Um estudo publicado em 2016 pelo Datafolha revelou que cerca de 12,4 milhões de jovens se declaram evangélicos. No livro de Tito, capítulo 2, verso 6, diz assim: aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. A juventude é uma fase de desafios, repleta de tentações e erros, mas também é uma fase de descobertas, de sonhos e de dedicação. Fase de desafios, mas também de muitas descobertas. Pastor João, irmã Ingrid, eu queria já perguntar a vocês o seguinte: em um mundo cada vez mais secularizado, a igreja ainda tem relevância para os jovens? Pastor João, vou começar com o senhor. Ainda tem na igreja, a igreja ela ainda tem relevância para os jovens? Com toda certeza, pastor Ednilson, eu creio que sim. E um ponto interessante a pontuar, né? Os jovens eles vão ser sempre influenciados pelos pais ou por alguém que seja uma figura para eles. Eu creio que eles vão dar importância à igreja a partir do ponto que eles tiverem pessoas que influenciaram na vida deles, falaram da importância da palavra, falaram da importância ali de ir à igreja. E muitos até mesmo que não estão na presença de Deus, que foram ensinados, têm essa consciência da importância, ainda que não estejam na igreja, mas alguns que não foram ensinados, é um pouco mais difícil esperar deles essa consciência da importância da igreja. Você pensa assim também? Porque assim, bom, você trabalha com os teens, né? Uhum. Então você trabalha com os pré-adolescentes, os adolescentes, certo? Como o pastor falou, os adolescentes, eles na maioria das vezes vão com seus pais, né? Mas eu já recebi na minha igreja alguns adolescentes que, inclusive, estive falando com um grupo de jovens ontem à noite, antes de eu entrar para pregar. Geralmente eu falo com eles, eu fico um pouquinho com eles antes de entrar para pregar. No domingo à noite eu fico um pouco com eles. E tinha uma que é adolescente e que ela foi por amizade. Ela não foi nem pelos pais, né? Hoje a mãe também está lá com ela, mas ela foi pelos pais. Ela me vê, ela sempre que ela vem falar comigo e tudo. E ela falou: pastor, meus amigos me convidaram para ir na igreja deles. Aí eu falei assim: você foi? Ela falou: não, eu falei que a minha igreja é a melhor. Eu falei: se vocês querem, vão na minha. Eu falei: você está aprendendo bem, né? Brinquei com ela assim, né? Quer dizer, então existe essa influência dos pais, que é importante, que o pastor falou, mas hoje em dia, com esse mundo secularizado, eu acho que também os jovens terminam, até por influência de amizades mesmo, terminam procurando, né? Sim, eu acho que
nessa questão os pais têm realmente muita influência, mas amigos eu acho que até tem mais do que os pais. Porque os amigos, eles não são os pais, no caso, levam meio que obrigados. Agora, os amigos, eles falam, é legal, eles mostram o lado bom de ser na igreja. Os pais, é obrigação e acabou. Quer dizer, tipo assim, domingo, todo mundo, vamos lá, bota a roupa e vamos, não tem muito o que fazer. Os amigos, obviamente que a obrigação uma hora se torna um prazer, se você sempre for e tal, e mostrar para eles. Mas em relação à amizade, eles vão mostrar muito o lado bom. Muitos lá em Madureira mesmo, lá nos Chins, alguns vão sozinho, porque, eu quero ir na igreja e acabou. Outros vão com os amigos, muitos lá chegaram pelos amigos e pela família. Eu, por exemplo, cheguei pela família, mas eu pedi, eu falei, mãe, eu quero ir para a igreja. Entendi. E fui para a igreja. Mas lá desde pequeno também? Eu tô desde 13 anos. Desde os 13 anos? 13 anos eu entrei. Eu era antes, aí depois eu voltei, adolescente, não tinha teens na minha época, mas eu entrei direto nos jovens. Mas eu permaneci por conta de amizades, porque pessoas ali que eu andei mais velhas até um pouco, me ajudaram nesse processo de início de igreja. Sim. E hoje eu trago pessoas através da amizade também. Né? Deus está lhe usando ali para abençoar. Sim. Quer dizer, então, a igreja é muito relevante para os jovens. Vocês concordam, né? Extremamente. Acho que a igreja é extremamente relevante. Eu tenho visto isso, jovens, eu também já recebi alguns jovens, e até adolescentes, já viciados, inclusive, já com vícios. E Deus tem mudado a vida deles. Então, isso é bastante... É bem legal, inclusive, né? Sim. É muito prazeroso, né? A gente ver isso acontecer. Vamos lá. Qual é o papel da igreja no apoio emocional e mental dos jovens? Ô, pastor, qual seria o papel da igreja assim, para dar um apoio emocional e mental aos jovens? A gente sabe que eles precisam muito. Sim. Pastor, eu creio que um dos pontos importantes é a proximidade. A proximidade é aquilo de se interessar, porque muitos deles são carentes, porque o pai às vezes não dá atenção, a mãe não dá atenção, então eles procuram na igreja um refúgio, uma ajuda. E eu creio que seja importante que o líder, ou quem quer que seja, esteja ali e dê ali o amor, eles ensinem ali sobre o amor de Cristo, para que eles possam ali se abrirem, né? A gente sabe que é difícil hoje em dia um jovem se abrir para o pai ou a mãe, como a Yasmin bem disse. A Ingrid. Ingrid, perdão, como a Ingrid disse. Os jovens, eles confiam mais nos seus amigos, porque compreendem mais eles, entendem mais eles do que os seus próprios pais. Então, se o líder ou os liderados ali abraçarem esse jovem, estarem ali junto com ele, eles vão poder ali falar um pouco mais do emocional. A gente sabe que tem pessoas que são fechadas, Sim. Tem pessoas que ali são mais difíceis, mas eu creio que a proximidade, e mais do que a proximidade, o interesse. Tá mandando uma mensagem, tá ligando, não somente, pega hoje um nome, olha, vem pro próximo culto jovem, mas não fala com esse jovem, olha como é que você tá, tudo bem? Tem aquela coisa assim mais aprofundada. Eu percebo o seguinte, eu percebo que tem jovens que se fecham com seus pais, né? Sim. E se abrem mais com os amigos. Então, até é muito normal a gente ouvir as pessoas falarem, como o pastor João falou agora, que é difícil de chegar até um jovem, né? Mas ao longo desses anos todos que eu trabalho com jovens, eu percebi uma coisa. E eu uso isso, aplico isso e sempre dá certo. Você precisa se aproximar dele não como um cristão, não como um crente, não como uma pessoa que vai impor a ele a palavra. Mas se você se aproxima dele como alguém que está interessado na vida dele, caramba, fica fácil ganhar o jovem. Sim. Eles chegam todo marrentos, todos durões, né? E aí você começa a se aproximar naturalmente dele, né? Como pessoa. Eu me aproximo não como pastor, mas como o Ednilson, né? Um homem que gosta de trabalhar com jovens, que faz o trabalho. E eu brinco, aí eu gosto de futebol, então já falo de futebol, eu vejo o que eles gostam e já falo sobre o que eles gostam, me interesso pelo que eles se interessam, então já entro nesse assunto e de repente, eu costumo dizer o seguinte, para quem trabalha comigo, quando você arranca um riso do jovem, você ganhou o jovem. Quando você consegue fazer com que ele sorria, ele desarma, pronto, você ganhou. Depois que você ganha, aí você consegue exortar, você consegue trabalhar na mente dele, fazer ele ter uma mente mais forte. Mas o problema é que às vezes a gente quer... Esse é o meu ponto de vista. Eu falei que não ia dar o meu ponto de vista, ia jogar para vocês, mas eu estou dando o meu ponto de vista. Assim, eu acho que quando
você já chega no jovem querendo já solucionar o problema dele, ele se fecha todo. Mas quando você chega como alguém que também enfrenta a mesma coisa que ele enfrenta e que entende o que ele passa, ou sabe do que ele gosta, e entende do que ele gosta ou não gosta, e ele entende que você não está ali para julgá-lo, aí ele se abre. Quando o jovem se abre, acabou. Você ganha o jovem, você consegue trabalhar. E é assim que eu consigo trabalhar com os jovens. Esse sistema tem dado certo até hoje, 20 anos, né? Tem dado certo até hoje e vários jovens têm se convertido, se libertado através desse trabalho. Ingrid, como você trabalha com os teens, esse trabalho emocional, mental, deve ser muito mais forte, né? Porque o jovem já está com a mente um pouco mais formada, mas os teens ainda estão muito em cima do muro. Não que os jovens não estejam em cima do muro, mas os teens estão mais ainda, né? Eu entendo que os teens, os adolescentes, eles têm uma mente que é fácil de ser levada, né? Qualquer amigo, até mal intencionado, pode fazer a cabeça deles com mais facilidade do que com os jovens, né? Sim. É isso mesmo? Você que trabalha com os teens? Há quantos anos você trabalha com os teens? Não, como líder estadual há 2 anos, mas com os teens ali acho que uns 4, 5 anos. Então já tem bem essa experiência que eu estou falando. Não, sim. É mais ou menos isso aí? Mas é exatamente isso, até porque os problemas que vêm mais é mais sobre amizade, até do que sobre eles mesmos ou família. Em algumas ocasiões eu até falo, você quer que eu te ouça apenas ou que eu fale alguma coisa? Porque tem alguns casos que eles querem chegar e simplesmente... só desabafar, por né? isso, eu preciso desabafar, eu preciso de alguém, não tenho amigos, eu preciso desabafar sobre isso. E outras ocasiões que eles precisam realmente, querem ouvir alguma coisa. Mas eu acho que a igreja precisa estar inserida em todos os meios, em toda a vida que é possível dos adolescentes. Na igreja precisa ser um meio para amizades, porque a gente fala, eles têm muitas amizades que levam ele para outros caminhos. Mas a gente precisa criar esse ambiente de amizade dentro da igreja, esse ambiente de parceria. Para levar para o bom caminho, já que tem amizade para levar para o mal, né? Exatamente. Mas eu acho que é literalmente isso. A gente precisa realmente cuidar do mental, do espiritual, porque quem muda toda essa mentalidade é literalmente a palavra de Deus. A gente precisa de uma entrada para inserir ali cada vez mais em cada conversa, em cada questão, a palavra de Deus para que seja mudada a mentalidade deles e que incline ela para Jesus. Né? Então, nesse caso, eu percebo às vezes que a igreja não está preparada. Porque assim, se eu já não sou nenhum jovem mais, né? Já não sou nenhum jovem mais. Mas se eu quero falar com os jovens, eu preciso estar um pouco antenado que seja com os assuntos que eles estão enfrentando hoje, né? E eu procuro fazer isso. Então, eu procuro estar sempre vendo algumas coisas que eu sei que está no universo deles, para que eu possa, no mínimo, conseguir falar a mesma linguagem. Não que eu vou voltar o tempo e vou falar igual jovem, não, mas não posso também chegar como um velho diante deles, né? Então, eu preciso falar uma linguagem parecida, para que eles possam rir, achar graça, entender. Por isso que meus jovens me chamam para fazer... Até mostrei um vídeo para vocês em off aqui, né? Antes de começar o programa. Eles gostam de fazer isso, eles me chamam para fazer isso, porque sabem que eu entro na deles, vou lá e quando percebo, tem sempre um novo, né? Aí o novo fica me olhando meio atravessado assim, porque, pô, pastor, né? Já não é mais nenhum jovem. Será que é isso mesmo? Aí depois eles percebem que eu sou assim, meu jeito é esse, eu sou desse jeito, né? Aí eles vão se aproximando, é quando a gente consegue. Quando eu digo que a igreja, às vezes, não está preparada, é porque você não tem como tratar o jovem como pessoa velha. Então, para você não tratar o jovem como pessoa velha, você precisa voltar e falar a linguagem deles. E falar a linguagem dele, nem todo mundo consegue falar. E aí que tá, no meu ponto de vista, o problema, porque os pastores também precisam se envolver nisso. Sim. Porque no final das contas, quando a coisa aperta, eles vão até nós. Se tiverem abertura para irem até nós. Sim. E esse é o problema, né? Porque se eles não tiverem essa abertura para ir até o pastor, porque o meu pastor vai me julgar, meu pastor vai me tratar, ou não vai dar motivos, não vai dar atenção para mim do jeito que eu quero, eles vão procurar outras pessoas, certo? Para tentar se aconselhar e tentar resolver a situação que pode orientar de maneira errada, né? Então, como a igreja passa pelo pastor que está comandando,
Eu acho que os pastores precisam, eu brigo muito com isso, aliás, com os pastores, eu falo muito isso com os pastores. Vocês, não importa a idade de vocês, precisam aprender a lidar com os jovens. É a vida da igreja, né? Então, vocês precisam aprender a lidar com os jovens. E eu tento ensinar. Alguns pegam, alguns não pegam, mas eu acho que é mais ou menos por aí. A igreja está preparada, né? Para poder chegar e trabalhar e dar esse apoio emocional e mental para os jovens. Né? Exatamente. Tem que passar por todos, né? Por todos que fazem a obra, né? Ter essa união, isso aí. O pastor ele lida com todos, né, da igreja. Eu lido com os adolescentes, mas o pastor lida com todo mundo e precisa ter essa visão do todo, né? Eu acho que o pastor realmente, como cuidador da igreja ali, o pastoreio precisa realmente estar ligado em todos que precisam, visto até como crianças, almas. Tá? Exatamente. Isso aí. Até as crianças. É interessante, às vezes, eu tô lá na igreja, vou pregar, aí eu tô chegando no altar, aí tem uma menininha, esqueci o nome dela agora, me fugiu o nome dela agora. Eu apresentei ela, tem um histórico de milagre no nascimento dela, Vitória. O nome dela é Vitória exatamente pelo histórico de milagre. E ela hoje já está grandinha. E eu, quando eu estou para o altar, só vejo ela correndo, ela sai correndo e pula em cima de mim. Aí me abraça. Aí depois vem outras crianças, né? Aí depois vem os adolescentes, os jovens. Então, eu acho que o pastor da igreja precisa ter isso. Ele precisa entender a importância dele, dos pequenininhos até os mais velhos. Aí, lógico, aí tem as vovozinhas, que, poxa, é um amor, né, dentro da igreja. E vem, me abraça, quer falar comigo, os vovozinhos também. E aí já é outra linguagem, né? Eu já tenho que usar outra, não é que você é falso, não é que você tem várias linguagens, mas você não vai usar da mesma linguagem que você está tratando um vovozinho de 80 anos com uma criança de 7, 6, 5, ou um adolescente, um jovem de 15, 20, né? Então você tem que saber lidar com tudo isso. Sim. E eu acho que os pastores têm uma importância muito grande nisso, né? Por isso esse apoio emocional e mental que os jovens precisam ter também passa pelos pastores, não só pela liderança de jovens, né? Bom, além de preparar também, eu creio, alguns profissionais, né? Sim. Que às vezes tem dentro da nossa igreja alguns profissionais que possam também dar um apoio. Bom, isso é importante, por isso que eu demorei um pouquinho nessa pergunta aqui. Vamos lá. Qual o papel dos jovens na transformação da sociedade? E aí, Ingrid, qual o papel? Você é jovem, Sim. né? Trata com adolescente, mas é uma jovem. E já foi, pelo que você falou, desde a adolescência na igreja, né? Sim. Então, qual a importância que você vê dos jovens na transformação da sociedade? Os jovens são a força, né? Até a palavra de Deus fala sobre isso, eles são um vigor, assim. Então, eles vão trazer inovação, tudo aquilo que a sociedade precisa. E um jovem que é da igreja e está ali ativo nessa transformação da sociedade vai levar Jesus para onde quer que ele vá. Então, para mim, a transformação o papel, né, da transformação dos jovens na transformação da sociedade é literalmente levar cada vez mais Jesus, não ter medo, ter ousadia, usar essa força que eles têm, que a gente tem, né, que eu sou jovem também, sou bem jovem. A gente tem. A gente tem. Exatamente. Joga pra mim também, poxa. Né? A gente tem, vai. Não, tá certo. Mas essa força e esse vigor que a gente tem, literalmente, para levar Jesus por onde for, para que eles precisam e não ter medo, literalmente, disso, mas levar Jesus para todo lugar. Glória a Deus. E aí, pastor? Assim, é a força, né? A Bíblia fala que o jovem é forte, ele tem essa força, né? E se tem força para fazer outras coisas, que a gente vê aí hoje, jovens na política, jovens senadores, né? Jovens senadores, em Minas Gerais tem um senador que o garoto é muito ativo, é um jovem e é muito ativo mesmo, quer dizer... Por que não também no Evangelho? Por que não chegar numa faculdade e transformar aquela faculdade? Eu falei isso para um jovem lá da igreja esses dias, inclusive. O jovem veio falar comigo, essa o pastor vai gostar. Ele falou assim, pastor, eu estou querendo pregar no meu colégio. Como é que eu faço? Aí eu falei, olha, faz o seguinte, quando chegar a hora do intervalo, né? O pessoal está brincando, conversando, xingando, namorando, fazendo um monte de coisa. Você pega a Bíblia e fica lá. Você vai ser o esquisito. Falei para ele. Você vai ser o esquisito. Até brinquei com ele. Você já é esquisito mesmo? Até brinquei com ele, né? Aí eu falei assim, você vai ser o esquisito. Você vai estar lá com a Bíblia aberta lendo. Vai chegar alguém perto de você. Talvez até para zombar.
aí você tem que ter uma palavra para falar para eles. Se ele sentar com você, ele vai se interessar, você dá a palavra. Esse vai trazer outro. E ele falou que, um mês depois, que já tinha 5 pessoas sentando com ele todo o intervalo para ler a Bíblia. Bastante. Que legal, né? Bastante. Quer dizer, muito legal. E ele falou, ele tá todo feliz, eu falei, não, continua sendo esquisito. Falei para ele. Então, assim, o jovem tem essa força, né, pastor? Com toda certeza, pastor. E uma coisa que a igreja falou que eu concordo é disso ele ir para cima, né? Não ter medo, não ser uma pessoa ousada. E aquela coisa, eu creio que o jovem cristão hoje ele tem que ser a diferença. A palavra declara que tem que haver diferença entre a luz e as trevas, então as pessoas têm que notar nele uma diferença. Tem que ser uma pessoa que mostre ali as qualidades de Cristo de fato. Que alguém de fora possa ver, poxa, aquela pessoa é diferente, ela tá ali alegre, ela tá ali sempre firme, ali eu vejo ela, como o senhor falou, do jovem lendo a Bíblia. Então eu creio que o jovem ele tem que ser essa diferença no mundo para que ele possa influenciar de forma positiva. Mas tem que ser preparado dentro da igreja para isso. Exatamente. Tá? E isso que o senhor falou é tudo. A preparação dele, né, seja para a escola, ou seja, como a gente sabe que as universidades a gente ouve falar que são um pouco mais difíceis no quesito de ter um jovem cristão ali, a preparação dele tem que ser muito grande para ele tanto se manter firme, quanto para conseguir ganhar outras pessoas. Porque a luta espiritual, a luta carnal vai ser muito grande. Muito grande. Muito grande. Muito grande. E assim, eu até fiz algumas anotações aqui, como o senhor falou, os jovens vão ser o futuro, né, da sociedade daqui a algum tempo, para quem já está com 20 ou um pouco mais, vai ser aqueles que vão ser pais logo mais, ou que estão com menos um pouquinho, vão ser aqueles que vão ser grandes profissionais. Então, eles têm que estar sendo preparados pela igreja, pela família também, para serem essas pessoas que vão assumir grandes papéis. E vão ser pessoas que vão ser a diferença, onde quer que estejam. Para que eles possam mudar, de fato, as pessoas possam ver Jesus na vida deles. Exatamente. Então, Ingrid, mas aí tem que estar alicerçado. Né? Sim. Tem que, usando o que eu falei anteriormente, não tem que estar olhando para a estrutura do templo, a estrutura que os homens criaram. Tem que estar olhando para a estrutura da palavra, né? Porque a gente tem que preparar esses jovens, esses adolescentes, para eles não terem vergonha de Jesus. O ambiente de faculdade, então, é um ambiente dificílimo para os jovens. Dificílimos, eles são muito tentados. A carne, como o pastor falou, é uma tentação muito grande. Porém, assim, se eles estiverem alicerçados com a estrutura bíblica, a estrutura da palavra, eles vão revolucionar aquela faculdade, como a gente já tem visto em alguns lugares, né? Algumas faculdades terem avivamentos, verdadeiros cultos lá dentro, porque jovens mostraram a cara, né? A gente tinha um líder que ele costumava dizer que ali, né, nos jovens, era uma base de preparação para a gente ir para os outros lugares. Então, ali a gente ouvia a palavra, era incentivado todos os dias a fazer o devocional, mas para levar para os outros lugares. Lá nos adolescentes, a gente tem células nas escolas, que eles mesmos que deram a ideia. Foi uma adolescente nossa que falou, olha, eu faço uma célula na minha escola e a gente podia fazer isso, então a gente faz materiais para distribuir para eles. Então, tem vários adolescentes que têm células nas escolas, hoje não pode celular dentro da escola, né? Agora está bem rígido, então a gente não tem nem tantas fotos sobre isso, mas eles se levantaram para levar a palavra de Deus para as escolas, tem nas faculdades, na minha faculdade tinha célula também, e isso era realmente incrível, porque as outras religiões podem levar, né? São bem ativas com isso, a gente também precisa. E tem apoio, né? Tem apoio até de governo em relação a isso. Exatamente. Né? O que é muito ruim isso aí. Não eles têm nenhum apoio, mas nós não temos. Né? Porque se eles têm, porque nós também não temos. Tudo bem que eles tenham, mas a gente também precisava ter. Exatamente. A gente tem que ir meio que na calada da noite, entrando devagar, sorrateiramente, até para não sofrer nada. A gente vê constantemente até professores sofrendo, né? Por professar essa fé. Então, isso é muito estranho o que está acontecendo no nosso país. Os nossos jovens precisam estar preparados para isso, inclusive para essas perseguições. Né? Exatamente. Né? Que a tendência é aumentar. Mas os nossos jovens estão sendo preparados com pessoas como o pastor João, como a irmã Ingrid, jovens que estão preparando outros jovens, e a nossa próxima geração vai ser a geração do avivamento, que vai estremecer o nosso país em nome de Jesus. E vai começar nessa geração já, que eu quero ver isso também, no nome de Jesus. Nós vamos ao intervalo rapidinho, Conexão volta já falando de juventude. Vamos lá.
Voltamos com Conexão, falando hoje sobre juventude. Eu estou aqui com o pastor João José, da nossa igreja lá do Cordeiro, e também com a irmã Ingrid Marques, que é a nossa líder estadual dos teens, aqui da nossa sede estadual em Madureira, falando sobre juventude. Mas eu queria chamar já o abre aspas, vamos lá. O abre aspas de hoje: vida adulta é o novo desejo dos jovens, segundo pesquisa. A empresa Consumoteca realizou uma pesquisa online com 1.600 brasileiros entre 18 e 65 anos, das classes A, B, C e D, além de 12 entrevistas com pessoas na mesma faixa etária, de diversas regiões do Brasil. Também foram levados em consideração uma análise Desk Research de estudos e tendências globais sobre a temática. A fase adulta tem sido associada ao controle, realização e estabilidade emocional, bem como as experiências que unem produtividade, a independência e liberdade. Há ainda uma relação com responsabilidade, maturidade, sabedoria e realização. Antes, esse marco era mais atribuído a feitos como casamento, nascimento de filhos e finalização de estudos. Entre os brasileiros com 18 e 60 anos, 68% deles sentem-se pessoalmente realizados ao fazer coisas de adulto, conforme aponta o estudo. E os resultados mostram que para a geração Z, a vida adulta chega aos 19 anos. Para eles, quanto antes este momento chegar, melhor. Além disso, 60% do grupo acredita que a vida adulta aconteça ainda estando na casa dos pais. Já os millennials vivem circundados. Os millennials, né, na verdade, vivem circundados pelos questionamentos de estarem de fato fazendo tudo certo, à medida que estão sobrecarregados com o trabalho, casa, filhos e com a saúde mental. A geração X, por sua vez, sente que já alcançou os marcos tradicionais da vida. Agora estão em busca de liberdade para se reinventar. Enquanto isso, os baby boomers lutam contra os estereótipos do envelhecimento e querem se manter relevantes e ativos. A fonte é o www.meioemensagens.com.br. Caramba! E aí? Pastor João, o senhor é baby boomers? ou da geração X, ou millennials, geração Z? Qual é a sua geração? Pastor, eu creio que seja a geração Z que aconteceu, acho que de 2000 para cá, eu creio que seja isso. É, né? Essa parte aí de baby, qual é o nome? Baby boomers. Aqueles que estão lutando contra esse estereótipo do envelhecimento. Eu estou me enquadrando nisso aqui. Eu estou contra essa história, não aceito envelhecimento. Eu estou ali me pendurando para gravar os nossos jovens, como vocês viram, né? Eu estou nessa fé aí, em nome de Jesus. E você? Irmã Ingrid, qual é a sua aqui? Z. Geração Z. Sou eu me enquadrei no baby boomers aqui, já era. Eu estou lutando contra esse estereótipo de envelhecimento aí. Não quero saber de ser velho, não. Mas baby boomer vai falar que o senhor é velho. Vai falar, né? Então o senhor não pode se chamar de baby boomer. Não posso, né? Não pode. Eles, na verdade, me chamam de velho, né? Exatamente. Ai, meu pai do céu. Mas o senhor não é jovem. Tá certo. Então, eu sou em qual É melhor não... É melhor não falar, né? Nem tem geração para mim. Olha o que a irmã Ingrid acabou de falar, gente. Não, é melhor não Brasil falar inteiro. Isso. Ela falou pro Brasil inteiro que nem tem, a minha geração não existe mais. É melhor nem falar. Obrigado, irmã Ingrid. Obrigado. Eu vou convidar a senhora de novo pro Conexão. Glória a Deus. Mas que interessante isso aqui, né? Interessante esse estudo aqui, porque você vê jovens com preocupações que é interessante, assim, a não ser que eu tenha entendido errado, mas se eu entendi bem, parece que na prática não é isso aqui. Na prática você não vê jovem assim tão maduro,
como a gente está vendo aqui, algumas gerações que são jovens, né? São gerações mais jovens, mas que acham que já chegaram à fase adulta com 19, que já estão pensando em independência. Assim, pelo menos, eu vejo alguns jovens, tá, tudo bem, eu entendo que os jovens estão inseridos em tudo quanto é lugar da sociedade hoje. Mas a gente trata com os jovens e na sua maioria, são bastante imaturos ainda. Estão precisando crescer e amadurecer bastante, né? Eu acho que é no sentido de que eles querem fazer coisas de adultos, mas são imaturos para fazer essas coisas. Eles se inserem no trabalho desde cedo, mas ainda são imaturos para lidar com tudo isso, com esse ambiente trabalhístico. Sim. Mas é triste. Quando eu era adolescente também, né? Eu queria ser adulta, mas é triste pensar isso, né? Porque agora que eu sou adulta, eu falo, caramba, minha época de adolescência e infância era incrível, que eu não tinha quase nenhuma preocupação. Mas quando eu estava lá, queria ser adulta, né? Exatamente. Isso eu lembro que isso também aconteceu. Acho que acontece com todo mundo, né, pastor João? Todo mundo que está na fase de adolescente quer ser adulto, mas quando chega adulto quer voltar a ser adolescente. E aí já foi, filho. A gente vê que as crianças, elas têm uma visão totalmente de adulto diferente. Elas pensam, ser adulto é bom porque eu vou ter minha liberdade, eu vou ter meu dinheiro, né? Tem até alguns memes, assim, algumas postagens na internet sobre antigamente eu tinha tempo, mas talvez não tinha como conseguir algo. Hoje em dia eu consegui aquilo que eu queria, eu não tenho tempo. Então, a gente vê que... A fase adulta chegou e roubou seu tempo todo. Exatamente. Muitas pessoas assim, eu queria ter tempo, queria ter tal videogame, queria jogar o dia todo. Hoje em dia o jovem tem um videogame, mas não consegue jogar porque tem que trabalhar, porque tem que fazer outras coisas. Então, é isso que você falou. As pessoas querem avançar a idade, mas não querem... Até o que a Ingrid falou. A pessoa quer crescer, mas ela não quer assumir as responsabilidades de um adulto. Acho que elas nem pensam, não tem noção exata, né? Da responsabilidade que vai vir com a fase adulta, né? Sim. Eles não têm essa noção ainda, né? É importante para a gente passar essa noção para eles, né? Para eles poderem aproveitar bastante, né? Porque, poxa... Caramba, eu tive uma juventude que eu aproveitei muito. Eu falo com o pessoal, eu aproveitei muito, falo com os jovens, né? Eu aproveitei muito a minha juventude, foi em lagos, em futebol, na rua, brincando, me divertindo, estudando. Estudando nem tanto, mas aproveitei bastante a minha juventude, né? Mas eu vejo jovens hoje com essa preocupação realmente de crescer, de chegar à fase adulta muito precocemente, né? Aproveita um pouco mais. Você que é jovem, poxa, está vendo esse programa, aproveite a sua juventude, respeite pai e mãe, a Bíblia é o primeiro mandamento com promessa, respeite pai e mãe, mas aproveite a sua juventude de uma maneira correta, bíblica. Não pense que a igreja é um lugar de velhos, um lugar que você vai chegar e vai perder sua juventude, não vai poder se divertir. Pelo contrário, os nossos jovens se divertem bastante, só que não precisam usar meios que os jovens do mundo têm usado, como drogas, por exemplo, que está muito presente na vida dos jovens no mundo hoje. Então, assim, aproveite a sua juventude, se engaje num grupo jovem de uma igreja, uma boa igreja. Se quiser vir para a nossa igreja, você vai encontrar bons jovens na nossa igreja. E se for adolescente, pode procurar a Ingrid lá na nossa sede estadual e você vai ver que vale a pena ser um jovem de Jesus, tá bom? Bom, primeira carta de João, capítulo 2, irmã Ingrid e pastor João, diz assim, no versículo 14 em diante. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, olha a orientação para o jovem. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Olha que é difícil isso, né? Você orientar o jovem a isso, né? Mas a Bíblia já orientava. Não ameis, já orienta, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É uma mensagem fortíssima para os jovens, que começa dizendo, vocês são fortes para tudo isso. Porque o que a gente tem que colocar na cabeça dos jovens é isso, eles são fortes para isso. Não é eu costumo dizer o seguinte, se você é forte para fazer o que você tem feito de coisas erradas, você também é muito forte para deixar de fazer coisas erradas e começar a fazer a coisa certa. É só você achar essa força, e essa força vem de Cristo, essa força vem da palavra de Deus, essa força vem de Deus. Então os jovens são fortes para vencer o mundo, vencer o maligno, não amar o mundo
e se envolver com as coisas do Pai, com as coisas dos céus. A gente tem que passar essa mensagem para os jovens, né? Sim. Constantemente, né? Exatamente. Acho que os jovens estão precisando entender o quanto eles são fortes com Jesus, né? Então, se eu sou forte para enganar o pai, para ele sair e fugir, dizendo que eu estou indo estudar na casa da amiga, mas na verdade estou indo namorar escondido, então eu preciso também ser forte para dizer ao rapaz, não, eu não vou enganar meu pai e minha mãe. Se não é a hora de eu namorar, eu não vou namorar. Quando chegar a hora, eu namoro. Então, essa menina também tem que ser forte para fazer isso. Se é forte para fazer outra coisa, porque não é forte para fazer isso. E é essa inversão que a gente tem que fazer, colocar no coração deles, né? Eu acho que é por aí. Até porque a força de vontade não é o que muda a pessoa, é o Espírito Santo, né? Então, muitas pessoas querem chegar, eu quero ser santo antes de ir para Jesus, mas essa mudança vai acontecer a partir do momento que a gente reconhece quem nós somos, que somos os maiores pecadores de todos, vai para Jesus e ele sim dá essa força para a gente, para realmente mudar e gerar essa mudança, essa transformação em nós. A Bíblia fala que o Espírito Santo, o Consolador, ele que vai nos ensinar todas as coisas, né? Inclusive sobre o pecado, sobre justiça e sobre juízo, né, pastor João? Então, é importante que os jovens entendam isso, né? E, como a Ingrid falou, entender a força deles, mas buscar o Espírito Santo, porque sem ele, nem o jovem vai aguentar, né? Nem o adulto consegue sem ele, quanto mais. Né? Ele é tudo pra gente, né? Com toda certeza, pastor, e eu concordo com a Ingrid no que ela falou sobre nossa força estar em Deus, porque tem pessoas que elas tentam se manter com a força do próprio braço, não tem como. Sim. O mundo, hoje em dia, além de ser atrativo para a maioria dos jovens, ele é muito, vamos dizer, ele consegue desviar as pessoas. Manipulador, né? Isso, manipulador. Porque hoje em dia a maioria dos influencers, né, entrando nesse mérito agora, são jovens. São jovens que não temem a Deus, a maioria são jovens que têm uma vida promíscua, que exibem, que ostentam, né, a palavra. Então, às vezes, a pessoa se ela não tiver alicerçada em Cristo, não tiver ali o amor de Deus dentro dela, ela acaba olhando, tendo essa ótica como algo bom e acaba se enredando para isso. Influenciando, né? Exatamente. Se influenciando. Bom, nós vamos agora para a próxima pergunta. Por que tantos jovens se afastam da igreja? E aí, o que vocês acham? Porque eu tenho sei lá, irmão, porque tantos jovens se afastam da igreja. Eu tenho mais jovens na igreja do que se afastando, eu acho, né? É ruim de trazê-los para a igreja, mas eu não vejo tantos jovens se afastando da igreja, não. Vocês veem isso? Tantos não, alguns sim. Há alguns, mas aqui colocou assim, a pergunta jovens. Por que tantos jovens se afastam da igreja? No meu tempo agora de líder de adolescentes, eu não tive tantos assim, mas todos que se afastaram foi por conta de amizade. Todos? Todos foram por conta... Não teve uma exceção, não, esse aqui foi por outra coisa. Todos foram por conta de amizade. Porque via que os amigos chamavam para tal lugar, para outro lugar, e começou não vou. Aí depois nunca mais ia, e às vezes, raramente. Mas é porque eu acho que as pessoas se afastam porque não veem a beleza que é servir a Jesus. Existe realmente a questão de sacrifício, a questão de realmente a gente viver por Jesus é um sacrifício, a gente é um sacrifício vivo, mas existe uma beleza maior em estar com Cristo do que estar no mundo. Então, eles veem essa aparência de, eu vou para o mundo, eu vou fazer isso, mas parece que eles não conheceram verdadeiramente a beleza que é servir a Jesus, que é viver com Jesus, que a gente tem paz, tem felicidade, tem esperança, tem alegria. Eu acho que eles precisam conhecer um pouco mais disso para permanecer firme ali. Então, pastor, se for levar como base o que a irmã está falando, o nosso trabalho como pastor é grande, né? Muito grande, pastor. Eu concordo com o que ele está falando, porque eu vejo que tem muitos fatores, como ela bem falou. Alguns jovens eles não tiveram um encontro verdadeiro com Deus. É só aquela coisa, como o senhor citou algumas perguntas atrás, aquela alegria, aquela euforia, só que não tiveram ali um encontro, então aquilo marcou eles. Então, para eles, aquilo é só um local onde eles se divertem, só que eles começam a olhar para o mundo. Sabe? Começam a olhar para o mundo, né? Como Eutico ali, ele se vislumbrava com uma janela aberta ali, né? A gente pode colocar espiritualmente uma representação do mundo ali. Então, a pessoa, às vezes, está na igreja, mas ainda tem aquela paixão, tem aquela vontade de provar aquilo que ela não sabe ainda. E pode cair nesse engano. Porque às vezes não levam a vida de oração, não levam a vida ali de sacrifício, como a Ingrid falou, uma vida ali de devoção a Deus sincero. Então, eu vejo que a pessoa que ela não tem uma comunhão verdadeira com Deus é questão de tempo.
ela cair, sendo jovem, sendo adulto. Até porque o mundo está cheio de atrativos. Né? Sim. O Eutico que o pastor João está falando é no livro de Atos, quando o apóstolo estava pregando, ele na janela ali sentado, terminou dormindo, caindo de lá, morrendo, teve que ser ressuscitado. Ainda bem que o apóstolo era homem de Deus de verdade, passou a ressuscitá-lo. E ele está fazendo uma alusão a essa janela como se fosse o mundo, né? Eu entendi a comparação dele, como se fosse o mundo que atrai a pessoa, como se estivesse dormindo mesmo. Você vê que alguns jovens que gostam de estar na igreja, mas que parece que adormeceram, né? O mundo, o pecado toma conta de tal maneira. E nem precisava estar tão perto da janela assim, nem né? Nem precisava. Como a igreja vê os jovens querendo virar influenciadores? E aí? Olha, como a igreja vê, eu não tenho muita noção, porque eu acho que cada um tem a sua opinião em relação a isso. E aí cada igreja também tem, né? Exatamente, mas eu vejo que é potência. A gente tem que alcançar realmente todos os lugares, porque tem muitas pessoas que alcançam esse lugar de pastor, entre aspas, ali, pela redes sociais, né? Aí quando alcança esse sucesso, abandona, mas continua levando pessoas para princípios errados. Sim. Então, se existem essas pessoas que usam o ser cristão como palanque, precisa ter as pessoas que usam o ser cristão realmente como algo que vai influenciar pessoas para levar até Jesus. Então, precisa sim ter pessoas ali dentro, ali nas redes sociais, influenciando outras a servir a Jesus. Então, a igreja precisa apoiar isso. Sim, eu acho que super. Até acompanhar esses adolescentes ali, apoiar, jovens. Quando eu digo apoiar, até estou pensando nisso mesmo, apoiar e estar ali acompanhando. A gente tem uma influenciadora, inclusive, em Caxias, a nossa sede em Caxias. Lá tem uma influenciadora, também é casada, é jovem, também é casada e ela tem muitos seguidores, inclusive. E tem, logicamente, conteúdos cristãos. Não sei se vocês conhecem, me fugiu o nome dela agora, mas ela é da nossa sede em Caxias. E aí, pastor, como é que a igreja vê os jovens querendo virar influenciadores? Olha, como a Ingrid falou, não tem assim muito como responder essa pergunta afirmando, desafirmando isso, mas é realmente esse ponto, é o apoio. Mas sempre para fazer eles usarem aquilo que eles... Eu vou te ajudar. Nós temos uma igreja, nós estamos numa igreja, pastoreamos, trabalhamos, como a irmã, o marido dela, numa igreja que o nosso líder, o nosso fundador, rapaz, eu não tenho influenciador melhor do que ele. O missionário R.R. Soares, na televisão, na mídia, ele tira de letra, ele bate no peito e faz o gol toda hora. O cara é bom. Ninguém diga pro missionário que eu chamei ele do cara, tá? Brasil, não diga isso. Brasil, não fala nada. Mas, assim, é o cara. E a gente tem agora um estadual também que é top nisso aí, de mídia, de influenciar, de saber. Não que eles não trabalham, eles não são influenciadores profissionais, né? Mas a capacidade que o missionário tem de trabalhar com o cristão, com o cristianismo, com o assunto do evangelho, na televisão, na mídia, influenciando as pessoas, é fantástico. Eu fico maravilhado com o missionário, com o jeito que ele tem com isso. E não é de hoje, né? Não é de hoje que ele é assim. Então, assim, isso já seria para a gente uma dica, né? Precisamos de jovens com essa capacidade, não de palanque, né? Eu sou cristão e estou aqui para malhar as outras igrejas. Eu nunca vi isso, né? A pessoa quer se intitular pastor cristão e só faz trabalho na mídia para malhar outras igrejas. Parece que não tem um evangelho para pregar, né? E o missionário já faz o contrário. Você não viu missionário malhando ninguém na televisão, na mídia, ninguém. E só evangelho, milagre, mostrando os milagres, até ao vivo muitas vezes. E um monte de seguidores, de todas as religiões, inclusive. O missionário tem patrocinadores que são de outras religiões. Do candomblé, católicos, espíritas, que patrocinam o missionário. Por quê? Porque sabe que é coisa boa. Então, porque a gente tem um grande influenciador, que é fundador da nossa igreja, entendeu? Então, assim, só para te dar só para te dar um gancho para a gente entender assim, que a igreja, eu acho que a gente precisa trabalhar para que pareçam jovens pregadores, como o nosso pastor Michael mesmo, nosso líder do Estado, que sabe trabalhar com mídia, né? Eu acho que... Não, concordo. E assim, a gente tem que conseguir colocar na mentalidade deles que eles têm que fazer isso para a glória de Deus.
Para a glória de Deus. Nunca para si próprio, porque o que acontece? Tem uns que buscam, como a Ingrid falou, palanque, e acontece Sim. mesmo, infelizmente acontece Muita isso. coisa. Mas outros, eles vão buscar louvar o nome do Senhor, pregar a palavra, e Deus vai dar o crescimento para eles. Vai Sim. ser algo assim automático, eles não vão precisar ficar buscando isso. A intenção é só salvar vidas, né? E Deus vai acabar... Como missionário, no caso. Sim, Deus vai acabar trazendo essa visão ali deles para o mundo, vai acabar levantando essa geração. Então, é buscar Deus. Então, nesse caso, a igreja deve apoiar. Sim, deve apoiar. Certo? E muito, né? Isso aí. Amém. Amém. Eu concordo. Vamos lá, então. Por que hoje em dia muitos jovens cristãos pensam em tirar sua própria vida? Eu não concordo com isso aqui, tá? Eu não concordo. Produção, desculpa aí, mas... Jovens cristãos... Bom, você tem que pontuar qual o país, qual a região do mundo que isso acontece, tá? Porque no nosso país não tem muitos jovens cristãos tirando a própria vida, não. Mas tem alguns países, principalmente na Ásia, que realmente isso tem acontecido. Isso é fato. Então é bom a gente pontuar algumas coisinhas aqui. Mas vamos lá, existe jovens cristãos pensando em tirar a sua vida e alguns até tirando a vida. Por que isso aconteceria? Por que isso estaria acontecendo? Eu acho que se, no caso, tiraram sua própria vida, infelizmente morreu sem Cristo. Então já não é mais cristão aí esse caso, né? Só se intitulou, né? Infelizmente. Mas aqueles que pensam... Eu estudei por um tempo na UERJ, né? O meu início da faculdade foi lá, só que tem muita greve, né? E eu fiz pedagogia e no andar de pedagogia era um andar que as pessoas subiam para tirar suas próprias vidas. Já orei muito contra isso aí. O 12º andar. E eu vejo que muitas pessoas, as pessoas que eu já conversei sobre isso, que pensaram em tirar sua própria vida, eu já pensei no início da minha caminhada com Deus, literalmente a questão de falta de propósito e de identidade. Ver que não tem um propósito, que a minha vida vai ser só acordar, ir para a escola, ir para a faculdade, e acabou, é só isso. Identidade, não saber realmente quem é, o porquê que está aqui. Você vê que é uma coisa do diabo, né? Literalmente. Porque a vida está começando, a vida da pessoa está começando e ela pensa, não tem propósito, vou tirar minha própria vida. Quer dizer, é uma coisa do diabo mesmo, perturbação mesmo. Que é meio que, se morrer, vai estar vendo de propósito. Se ela pensa que não tem, não vai ter propósito nenhum, porque na morte a gente não consegue fazer mais nada. Sim. Mas literalmente, ele usa esse pensamento, essas coisas, para entrar ali e fazer ele tirar, achando que essa é a solução. Mas a gente precisa, no caso, todo mundo, e principalmente essas pessoas que pensam nisso, é literalmente entender que nós temos um propósito. Eu vejo muito pelo João Batista, né? Eu acho incrível como ele, desde o ventre, isso já era claro para os pais. E os pais, eu entendo que afirmaram para ele cada vez mais, ele cresceu com esse propósito. Desde o ventre já era cheio do Espírito Santo, desde o ventre já tinha ali o propósito dele, e os pais afirmavam ali para ele aquilo. Então, desde o nosso ventre a gente já tem, a gente só precisa realmente... Deus já preparou tudo. Né? Exatamente. A gente precisa acreditar nisso. Né? Ele já tem as boas obras para a gente fazer. Pastor João, então, assim, o que seria depressão, falta de propósito? O que levaria um jovem cristão a tirar a própria vida? Pastor, esse é um tema, assim, como você falou, que não é como o bem disse, não são tantos, mas aqueles que pensam dessa forma, eu creio que eles estejam olhando apenas para os problemas. Às vezes é não ter uma expectativa, às vezes pode ser o fato da depressão também, pensamentos conturbados. Hoje em dia a gente sabe que a ansiedade... Pode ser problema na sociedade, na própria casa também, família, né? Porque tem jovens cristãos que estão sofrendo com pais que se dizem cristãos, mas não se comportam como cristãos, né? E os próprios pais estão colocando esse peso nos jovens e os jovens começam sem saber o que fazer e começam a deixar esse pensamento entrar, né? Sim, também hoje em dia a gente vê, né, o fato da ansiedade, o fato do pensamento acelerado, a pessoa às vezes pegar um problema que é uma coisa pequena, ela colocar aquilo na cabeça dela. Supervalorizar os problemas. Isso, tirar a paz dela, ela às vezes não querer se abrir, porque trazendo agora para o estudo, eu creio que os jovens também sejam assim, os homens eles não têm essa mania muito de se abrir relacionado a isso, então são os que mais tiram a vida, então às vezes pensar que não serão compreendidos pelos pais, enfrentar uma luta, um problema ali, ou palavras que o diabo lança na mente da pessoa, e ela não está ali tão alicerçada.
sabe? Isso acontece muito em momentos onde a pessoa, ou pós-batismo, ou quando a pessoa está entrando ali na igreja, se firmando. Então, isso acontece muito. No final das contas, a igreja tem um papel importante para que isso não aconteça. Então, Tem. de chegar mais perto, né? De observar mais, estar mais próximo. Né? O comportamento, porque assim, os jovens, como o senhor falou, são muito agitados, alegres. Então, quando é que ele já vai ficando assim mais recuado, né? Já tem alguma coisa errada. Então, a igreja tem que observar, os pais têm que observar também e passar para o pastor. Sim. Porque às vezes, não que seja errado ter tratamento tomando remédios ali, se esse for o caso, ok, pode tomar um remédio, mas sempre o teu líder tem que estar por dentro. E a gente sabe que tem um lado espiritual. Né? Sim, tem um lado Porque espiritual. a pessoa chegar a tirar a própria vida, Exatamente. você vê que tem uma ação maligna ali. É assim, o líder ele tem que estar por dentro para ele começar a orar contra isso. Tem que estar ligado o tempo todo. Sim, porque às vezes acontece a pessoa só chegar para o pastor e falar, o fulano está assim. Está com um problema. Fazer o quê? Mas o problema é querer tirar a vida. Não é um problema, é um problemão. Né? Tem que ser resolvido logo. Sim, e às vezes aquilo que já era para ter sido resolvido antes, falado antes, acaba que deixa chegar num ponto muito crítico. As coisas quase que irreversível. Exatamente. Então, tem que estar sendo passado para os pais têm que passar para o pastor tem que estar ali resolvendo isso de modo espiritual também, que é o principal, né? A gente sabe que é o principal. É o principal. Você jovem, se você está com esses pensamentos, se você é cristão de verdade, você não pode deixar isso tomar conta da sua mente. Procure os seus pastores, seus líderes, libera os seus líderes para falar com os seus pastores, vai com seus líderes até os seus pastores, porque eu te garanto que isso não é normal, isso é anormal, te garanto que tem uma ação maligna, por mais que você veja problemas, que você entenda que cabe pensar em tirar a própria vida, pode ter certeza que o diabo está tentando influenciar você. E eu acho que um dos maiores influenciadores e que começou com essa profissão de influenciador é Satanás. Ele era Lúcifer ainda, o anjo de luz, quando influenciou a terça parte dos anjos do céu. Ele é o primeiro influenciador de todos. Então, você tem que ter cuidado para que ele não influencie a sua mente e te leve aí a esses pensamentos de morte, tá bom? Nós vamos agora direto ao X da questão. Vamos lá. X da questão de hoje: como renunciar às propostas do mundo e servir fielmente a Deus? Eu pensei em Hebreus 12:2, que diz que eu tenho que olhar para Jesus, autor e consumador da minha fé. Se você começar a fazer isso de verdade, você já está com meio caminho andado para renunciar às propostas do mundo e servir fielmente a Deus. Mas tem uma outra coisa que Deus me lembrou no coração, que é de Salmos 18, quando o salmista Davi ele vai dizer assim: eu te amarei do coração, ó Senhor. Aí ele vai dizer assim, fortaleza minha, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Aí depois ele fala: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Então você vai ficar livre desses pensamentos, dessas propostas que vêm para tentar tirar você do caminho correto, entendendo que Deus é tudo isso. Você, jovem, procura meditar. É muito forte o Salmo 18, todo ele é muito forte, mas o Salmo 18, do versículo 1 até o versículo 3, e entenda que Deus é tudo isso que o salmista falou aqui, para que você possa ser forte para vencer essas tentações que com certeza vêm sobre a sua vida, sempre olhando para Jesus e fazendo dele o autor e o consumador da sua fé. Bom, o nosso Conexão de hoje falou de juventude. Eu estive aqui com o pastor João José, o nosso jovem pregador lá de Cordeiro. Pastor, seu endereço e horário para as pessoas te procurarem, inclusive os jovens lá de Cordeiro, procurarem o Senhor. Sim, senhor pastor, nosso endereço é a Rua Padre André Boaventura, número 94, ali no bairro São Luís, tá bom? Em frente ali é um ponto conhecido da cidade, o Serra Azul, que é um mercado ali bem conhecido. O nosso horário de reuniões e nossos dias são quarta-feira e sexta-feira às 9 às 19 horas e domingo às 7 às 9, como também às 14 horas. Graças a Deus. Também estivemos aqui com a Ingrid Marques, a nossa líder estadual dos teens, da nossa sede Madureira. Irmã Ingrid, quando que a senhora está lá, cuidando das crianças, que horário? As famílias podem ir lá com os seus adolescentes, para a senhora poder também ajudá-los. Como é que é isso? E quais seriam os horários lá?
Eu estou na sede de Madureira, Praça Armando Cruz 120, segundo o Pastor Michael. O shopping tem tudo de bom. O culto principal é domingo, 9h30. Então, 9h30 a gente está lá, você pode ir. O domingo inteiro a gente vai estar lá, mas o culto principal é 9h30. São adolescentes de 10 a 15 anos. E pode ir lá que a gente está sempre lá para atender quem for preciso. O nosso estado, né, nossa sede estadual tem culto 7, 9h30, 15 e 18 horas. Mas o principal, que ela trabalha com os teens, é o de 9h30. Leva seus filhos lá e vai ser bem cuidado por essa serva de Deus e seu marido também ali, cuidando dos seus filhos dentro da igreja, e vocês cuidam deles em casa também, tá bom? E eu estou na Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem de Bangu. Todo domingo tem sido muito especial, 7, 9h30, 15 e 18 horas, durante a semana, 8, 14 e 19 horas, tá bom? Mas domingo você precisa comparecer para ver o que está acontecendo dentro da nossa igreja ali em Bangu, aos domingos. Está muito especial, muito, muito especial, tá bom? E não esqueça de seguir a gente pelo YouTube. Conexão Pastor Ednilson Lima. Temos vários programas já lá para você participar. Inclusive esse vai estar lá em breve, o nosso falando sobre juventude, tá bom? Conexão fica por aqui. Um forte abraço e até o próximo Conexão.